minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar. Você é uma pessoa, você é raridade para o Senhor. Aleluia. Imagina um Deus criador de todas as coisas, criador de cada detalhe do universo. Ele se encarnou, não é verdade? Ele escolheu uma mulher, Maria, uma virgem. Ele se encarnou. Uma coisa que eu falo é que Jesus não nasceu há 2000 anos atrás. Ele se manifestou há 2000 anos atrás, porque ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus desde o início. Jesus estava desde o início operando todas as coisas, criando todas as coisas. Ele estava desde o início, ele se manifestou, porque na verdade Deus nunca nasceu. Deus nunca nasceu. Ele sempre foi, e Ele é. Ele é. Amém, Senhor. Não é verdade? Muitas vezes nós falamos que Deus existe, mas nós usamos essa palavra para o nosso entendimento, não é verdade? Mas na realidade Deus, Ele é. Porque existir, para existir alguma coisa tem que ser criado. Esse púlpito existe, nós estamos vendo ele porque ele foi criado. Mas Deus, Ele nunca foi criado. Ele é. Ele é. Ele não nasceu. Aleluias. E esse Deus maravilhoso decidiu te amar com amor incondicional. Ele não impôs nenhuma condição quando Ele decidiu enviar o seu único filho, seu filho primogênito, para morrer naquela cruz do Calvário por você. Foi por você, querido. Foi por amor a você. Quando Ele estava naquela cruz, Ele estava te vendo aqui nessa noite. Eu creio que Ele estava te contemplando. Você não é um acidente, você não é um acaso, você não é uma folha lançada ao vento. Você é obra das mãos do Senhor, e Ele te criou, Ele te formou com propósitos. E nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos perder essa mentalidade de entender que nós existimos com propósito. Muitas pessoas se perguntam: qual a razão da minha existência? Para que eu existo? Por que eu vim a este mundo? Mas o Senhor, Ele tem todas as respostas para a sua vida. Você foi criado, foi formado, foi gerado com propósito para a glória do nome do Senhor. Se você está aqui, não fique questionando a Deus: Senhor, por quê? Peça a Ele: Senhor, para quê? Eu quero trabalhar na Tua obra, eu quero Te servir, eu quero ser voluntário, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Comece a orar, pedir a Deus, Ele vai te usar, e no processo você vai entender a razão da sua existência. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quarta-feira passada eu não pude vir porque eu estava muito enfermo, irmãos. Semana passada foi terrível para mim. Eu ainda estou um pouco rouco, mas Deus tem nos dado vitória. Eu tenho muito que agradecer ao Senhor. Eu tenho muito mesmo, porque Deus, Ele tem sido fiel. Muitas vezes eu não tenho sido fiel a Ele, mas como Ele é Deus e Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele permanece fiel com as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a tua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu pretendo ser bem rápido, não vou demorar, em nome de Jesus. Capítulo 3, versos 6 e 7. Amém? Quem tem Bíblia aí? 1 Coríntios, capítulo 3. Obrigado.
versos 6 e 7. Amém? Diz assim, a palavra do Senhor diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, ou quem dá o crescimento. Verso 7: de modo que nem o que planta, nem o que rega é muita coisa. Sim ou não? Nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Vamos ler o verso 7 mais uma vez? De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Pode se sentar. Glória a Deus. Já queria abrir um parênteses aqui para dizer que na obra do Senhor há espaço para todos. Há espaço para quem quer plantar, há espaço para quem quer regar, há espaço para quem quer cuidar, há espaço para quem quer trabalhar. Deus, Ele pode te usar de maneiras diferentes. Cada um de nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo, assim como o corpo natural tem as mãos, tem os pés, os braços. Cada um exerce uma função, e por mais insignificante que seja o membro do corpo, ele é muito importante. Um dedinho é muito importante. A boca não é mais importante do que os ouvidos. Os pés não são mais importantes do que os braços. Não, tudo trabalha de uma maneira para que o corpo funcione. Não é verdade? Então, na obra do Senhor é do mesmo jeito, é a mesma coisa. Paulo está falando: eu plantei, Apolo regou. Ou seja, não tem razões ou motivo para ninguém entrar na frente de ninguém. Não tem razões ou motivo para ninguém se meter no ministério de ninguém, porque aquilo que Deus depositou nas suas mãos para você fazer é seu, é a sua obrigação, está em tuas mãos. Existem departamentos, existem ministérios, não é verdade? Existe o departamento de missão, existe o departamento de jovens, o departamento de limpeza, de evangelismo, o departamento do louvor, o departamento das crianças. Ou seja, tudo tem o seu lugar, e cada departamento precisa respeitar o outro. Eu não posso simplesmente ir ali e tomar frente da pessoa que está responsável pelas crianças, não. Seria uma falta de ética, uma falta de educação muito grande da minha parte. Eu teria que respeitá-lo e entender que existe uma pessoa ali cuidando das crianças. E assim são em todas as áreas. Ele está falando: eu plantei, Apolo regou. E o verso 7 ele fala: de modo, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Paulo nunca tentou evidenciar a ele mesmo. Ele sempre tentou passar para a igreja Jesus Cristo. Ele sempre enfatizou o Cristo. Ele nunca pensou que ele era alguma coisa. Então, queridos, a primeira coisa que nós podemos entender é que há espaço para todos trabalharem na obra de Deus. Amém? Segundo, nós precisamos saber que a partir da igreja de Corinto, que todas as igrejas carregam os seus desafios, todas as igrejas têm os seus problemas. Não existe igreja perfeita. Como dizem por aí, se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, não vai para lá, você vai atrapalhar tudo. Não existe igreja perfeita. Por quê? Porque igreja não são paredes, igreja não é microfone, igreja não é púlpito, não é bateria, não é guitarra. Igreja são pessoas, e pessoas têm problemas, pessoas têm momentos bons e momentos ruins, pessoas têm, elas ficam doentes, elas têm crises emocionais. Todo dia chega uma pessoa por aquela porta. Só Deus sabe como essa pessoa chegou até aqui. Ou seja, não se escandalize quando houver algum problema na igreja.
Eu não estou falando especificamente dessa igreja, mas da igreja universal, da igreja em geral. A igreja são pessoas, pessoas com problemas, pessoas com soluções, pessoas tristes, pessoas alegres. A igreja é composta de pessoas, e essas pessoas que somos nós, estamos sujeitos a falhas, não é verdade? Estamos sujeitos a falhar. Aleluia. Por isso nós não podemos olhar a igreja de uma maneira pensando que ela tem que ser perfeita. Não, porque igreja são pessoas tentando melhorar, pessoas tentando acertar na vida. Eu não sei de onde você saiu, não sei como você chegou aqui esta noite. Talvez você veio do mundo das drogas, talvez você veio do mundo da prostituição, talvez você veio do mundo do álcool, do ocultismo, da macumba, da magia negra. Eu não sei, mas você agora faz parte dessa igreja. E eu não posso esperar de você perfeição. Jesus mesmo diz que Ele veio para os enfermos, para os doentes. Nós, como igreja, estamos em um processo de crescimento, e nós temos que ter paciência conosco. Nós temos que ter paciência, pedir ao Senhor entendimento para tentar não criticar esta área, não criticar aquela área, não criticar a igreja, porque a igreja trabalha em um processo de crescimento. Ela está crescendo, ela é imperfeita. Nós vamos ver aqui a igreja de Corinto. Paulo fundou essa igreja. Eu nunca vi uma igreja tão problemática na vida. Se você ler a primeira epístola aos Coríntios, você vai encontrar uma igreja toda louca, toda doida, uma igreja problemática ao extremo. Ao extremo. E Paulo escreve essa carta para tratar com essa igreja, para tratar com os membros dessa igreja. Essa igreja, ela tinha divisões, partidarismo, ela tinha exaltação e evidenciando homens, a sabedoria humana. Ela tinha uma pessoa que estava tendo uma relação com a mulher do seu pai. Ela tinha pessoas que estavam comendo carnes sacrificadas a ídolos. Ela tinha pessoas, irmãos, que estavam levando outros irmãos a tribunais pagãos, processando os próprios irmãos. Ou seja, uma igreja totalmente problemática. Totalmente problemática. E a carta de Paulo a essa igreja de Corinto, ela foi escrita para consertar essa igreja que estava com muitos problemas. Paulo, ele trata do pecado na igreja. Como eu falei, no capítulo 5, ele vai falar sobre os irmãos, no capítulo 6, que processam outros irmãos. Era um caos. Tudo isso para você entender que nós, como igreja, não somos perfeitos. Aleluias. E o apóstolo, ele tinha expectativas a respeito dessa igreja. Havia uma expectativa do apóstolo Paulo quanto à igreja, porque um líder, quando estabelece uma igreja, ele espera resultados. Quando você planta alguma semente, alguma fruta, seja lá o que for, você vai esperar resultado. Não faz sentido você plantar um pé de laranja, ou seja lá o que for, e simplesmente esquecer daquilo, não esperar nenhum resultado. Paulo esperava o resultado daquela igreja. Ele tinha ficado 1 ano e meio trabalhando com aqueles irmãos, trabalhando, cuidando, dando leite, colocando para dormir, dando banho, levando à escola, comprando remédio. Ou seja, houve um trabalho árduo da parte de Paulo quanto à igreja de Corinto. Ele tinha expectativas sobre aquela igreja. Mas o que acontece? Depois de 4, quase 5 anos, ele recebe informações de um membro dessa igreja. Ele está em Éfeso, tinha um ministério em Éfeso, que a igreja estava passando por todos esses problemas,
facções, divisões, partidarismo, prostituição, pessoas que não acreditavam na ressurreição de Cristo, capítulo 15, pessoas que não sabiam se controlar, era uma falação de língua estranha, capítulo 14, tudo desorganizado, estava uma bagunça. E o apóstolo então escreve essa carta para tratar com essa igreja, com os membros dessa igreja. Uma igreja que atrofiou, empacou no crescimento. Como eu disse, todo líder espiritual, todo mentor, todo pastor, depois de um tempo, espera crescimento. O crescimento espiritual é um processo e ele exige paciência. Como eu disse no início, nós temos que ter paciência uns com os outros. Muitas vezes nós exigimos muito, nós queremos muito, mas nós não fazemos nada. Nós ficamos em um lugar só observando. Ei, Deus não te chamou para você observar, Deus chamou para você colocar a mão na massa e trabalhar em prol do reino de Deus. Você não vai dar fruto nenhum simplesmente criticando a obra, simplesmente apontando o dedo. Isso não é o que Deus quer para você. Isso não é o que Deus tem para você. Ele quer que você, como membro, faça parte do corpo que é Cristo e exerça a tua função. Aleluia! Isso é o desejo do apóstolo Paulo. Depois desses anos, ele recebe essas informações e ele escreve esta carta. No verso 1 você vai ler, ele diz: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está falando quando ele estava com eles no início. Ele não podia falar com a igreja como espirituais, porque era uma igreja recém-nascida. Não adianta você pegar um bebê recém-nascido e levar para o Pantanal e dar churrasco para ele, irmão. Não funciona. O recém-nascido, o recém-convertido, ele precisa de muita paciência. Nós, como igreja, precisamos ter paciência. É isso que ele está falando. Eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, porque vocês eram crianças em Cristo. No verso 2 ele diz, do capítulo 3: dei a vocês leite, olha só, um alimento, leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo, porque vocês ainda estavam no processo, vocês eram recém-nascidos. Mas quando ele recebe essa informação, ele diz: de fato, vocês ainda não estão em condições. Olha que vergonha, irmão. Depois de tanto tempo, depois de tantos anos, Paulo percebe que a igreja ainda é imatura. Ela não tem uma maturidade espiritual. Ela ainda é uma criancinha engateando. Ela não cresceu, ela não desenvolveu. Por isso que ele está falando: eu ainda não posso falar como espirituais a vocês, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda são criancinhas. Aleluia! E no seu primeiro contato com essa igreja recém-nascida, ele está falando: eu não pude falar como espiritual, porque vocês são recém-nascidos na fé. Eles estavam engateando na fé. Aleluia! E toda pessoa que está no processo de crescimento, como eu falei, exige muita paciência da parte dos irmãos, daqueles que já estão na caminhada há algum tempo. Nós não podemos julgar a ninguém, irmãos. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Nós não podemos criticar. Tem pessoas que só sabem criticar, só sabem falar, só sabem fazer barulho, mas não traz solução. Eu já falei isso. Se você não faz, se você não tem a solução do problema, você faz parte dele. Você faz parte dele. Então não critique, não julgue, não aponte o dedo para quem ainda está crescendo, para quem ainda está engateando. Tenha paciência.
essa pessoa vai chegar lá. Ela vai chegar. Aleluia. Não podemos julgar as pessoas. Glória a Deus. É preciso investimento, cuidado, suporte, discipulado. Porque o processo de conversão não é apenas vir à frente, se sentir tocado, se emocionar, chorar, levantar as mãos e ser batizado e acabou. Não. Toda pessoa precisa passar por um discipulado. Toda pessoa precisa aprender as bases do Evangelho. Porque tem pessoas que estão há anos a fio na igreja e não entendem absolutamente nada, não sabem o propósito das suas vidas, porque não houve um investimento, não houve um suporte. Então essa pessoa não cresceu, ela não entendeu o chamado de Deus para a vida dela. Ela pensa que servir a Deus é apenas frequentar um ambiente, é apenas fazer parte de um grupo. Não, é muito mais do que isso, queridos. Servir a Deus, ser um cristão, é carregar o entendimento do Evangelho, o entendimento do reino de Deus. Para que eu existo? Para que eu estou aqui? Tudo isso nós precisamos entender. Crescimento espiritual. Depois de tanto tempo longe, ele percebe que essa igreja não tinha atingido a maturidade espiritual. Olha o que ele fala: de fato, vocês ainda não estão em condições de receber alimento sólido. Um problema comum nos nossos dias de hoje: pessoas que não crescem nunca. Sabia? Pessoas que sempre serão, se Deus não tiver misericórdia, crianças na fé. E toda pessoa que não cresce espiritualmente, são essas as problemáticas da igreja. Toda pessoa que não cresce só causa problema para o ministério. Por quê? Porque não tem a visão do Evangelho, não entendeu o que Deus quer dela ainda. Não entendeu. Não entendeu? Toda pessoa que não cresce, ela causa os problemas. Mas nem por isso nós podemos julgar. Nós temos que suportar, dar atenção devida, não falar mal. Nós precisamos crescer, queridos, como igreja coletiva e como indivíduo. Nós não podemos ficar estagnados. Nós precisamos crescer. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Essa igreja estava passando por esses problemas. Ela não entendia ainda o que Deus tinha para ela. Nós, como igreja, não podemos ficar nos alimentando apenas de papinha celestial, de sopa espiritual, mas do pão vivo que desceu do céu, de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Ele percebe que não houve um crescimento da parte dessa igreja. Ele ficou frustrado. Por quê? Porque uma igreja que não cresce, eu não estou falando apenas em números, mas crescer espiritualmente. Uma igreja que não cresce, ela não chega a lugar nenhum. Ela fica parada no mesmo lugar sempre. Sempre. Mas Deus, Ele deseja que nós cresçamos espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. No verso 3 ele diz assim: visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha só as características de um carnal, de um mundano: divisão, inveja. A igreja de Corinto, ela detinha todos os dons espirituais, mas ainda era uma igreja carnal e mundana. Você vê no primeiro capítulo, no 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, diz assim: de modo que não vos falta nenhum dom espiritual. Olha só, uma igreja que detinha todos os dons espirituais, mas ele trata dessa igreja como uma igreja carnal
parece que não tem nexo, parece que não funciona, como uma igreja que detém os dons espirituais e ainda é carnal. Porque o dom, querido, não tem nada a ver com espiritualidade. Você pode falar em outras línguas, você pode ter visões, você pode profetizar, e pode ser um carnal. Os dons espirituais não tem nada a ver com espiritualidade. São dons dados de Deus, são presentes de Deus, e eles não é sinônimo de espiritualidade. Olha lá Gálatas 5, para você ver os dons espirituais. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Você é uma pessoa espiritual quando você carrega em você o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Porque a palavra do Senhor diz: contra essas coisas não há lei. Isso que é uma pessoa espiritual. Isso o que ela produz. Porque eu posso falar em línguas, eu posso me emocionar aqui e estar totalmente na carne. Aleluia. Eu sei que parece uma palavra muito boa, mas Amém, Senhor. eu estou dentro da palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Nós, nos dias de hoje, as pessoas querem muito receber, né? Receber profecias, receber chave, receber casa, receber carro. Ou seja, essa doutrina da prosperidade, né? Mas nós precisamos voltar para a palavra. Porque se nós não formos instruídos na palavra, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Quando você está na palavra, ninguém te engana mais. Você não vai ficar na mão de ninguém mais, porque você conhece a palavra. Podem dizer o que quiser, mas se você está estruturado na palavra, eles não vão te levar para lugar nenhum, porque você está com a mente firmada em Cristo. Olha o que estava acontecendo com essa igreja. Olha só, inveja. Inveja é o desejo de possuir um bem que pertence ao outro. É um sentimento de inferioridade e de desgosto diante da felicidade do outro. É coisa séria. É um sentimento de cobiça da riqueza, do brilho e da prosperidade alheia. As pessoas estavam com inveja dentro dessa igreja. É algo que estava causando divisão dentro da igreja. E nós precisamos entender que o que Deus tem para nós, ninguém pode tirar. O que Deus tem para você é teu e ninguém vai tirar, querido. Estava havendo divisões, estava havendo partidarismo, facções, grupos. A causa principal das facções era o favoritismo para com certos líderes na igreja. Eles estavam totalmente desalinhados como o corpo de Cristo. Por quê? Por causa das facções, dos grupos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo fala: será que Cristo está dividido? Por acaso Cristo está dividido? Claro que não. Cristo não está dividido. Mas por causa de todas essas coisas, foram criados grupos dentro da igreja. E essa é uma das preocupações do apóstolo. Porque ele sabia que se a igreja continuasse nessa pegada, ela não ia chegar em lugar nenhum. Nenhum. Nós precisamos entender isso. Que não podemos permitir, queridos, facções, favoritismo. Eu só ando com essa pessoa. Eu só apoio essa pessoa. Essa pessoa aqui, eu não dou nem a paz do Senhor. Quando nós agimos dessa maneira, nós estamos sendo mundanos e carnais. Nós estamos perdendo a essência da verdadeira igreja, que é a igreja de Cristo Jesus. Aleluia!
Então, no capítulo 1, no verso 10, ele diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que homens, figuras humanas. Paulo os exorta dizendo: falem todas as mesmas coisas, não haja entre vocês divisões, sejam inteiramente unidos, não apenas em unidade, não apenas reunir no mesmo lugar, não apenas frequentar os mesmos ambientes, mas ter união, ter o mesmo pensamento, ter o mesmo parecer, porque todos fazem parte do corpo de Cristo. Aleluias! E esse é o motivo, queridos, das divisões das igrejas. É que a igreja, muitas vezes, ela não tem essa maturidade cristã, pensamentos diferentes, visões diferentes. Eu apoio Paulo, mas eu quero Apolo. Mas eu quero Pedro, porque Pedro foi o apóstolo de Cristo e ele está na liderança de Jerusalém. Mas aí também tinha um grupo que diziam que eram de Cristo, né? Esse era o grupo que era mais problemático, aqueles que diziam que era de Cristo, sabia? Porque eles não queriam ficar debaixo da liderança de ninguém. Eles pensavam que as coisas dele eram só com Deus, só com Deus, não com os homens. Eles não queriam aceitar exortações, eles não queriam aceitar conselhos. Esse era o grupo que dava mais problema dentro da igreja de Corinto, aqueles que diziam que era de Cristo. É algo interessante. É algo interessante. Esse era o motivo das divisões. Em qualquer ambiente onde não há consenso, não há união, sempre, queridos, vai haver divisões. Alguns queriam conviver alguns não queriam conviver com os demais, não queriam ter comunhão uns com os outros. Olha só 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Isso que Paulo está falando na ceia do Senhor. Era uma bagunça total. Era uma bagunça total. Pessoas que tinham condições um pouco melhor levavam os alimentos e comiam ali separado, e aqueles que não tinham nada ficavam com fome, morriam de fome. Era uma bagunça. Pessoas estavam se embriagando ali naquele lugar. Uma festa, um momento que era para ser um momento de confraternização, de demonstrar amor, de demonstrar carinho. Eles estavam juntos no mesmo ambiente, mas cada um com uma visão diferente, cada um com uma mentalidade diferente. Então Paulo diz assim a eles: por isso eu não vos louvo, porque as reuniões de vocês está fazendo mais mal do que bem. E esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. As nossas reuniões têm que dar frutos, tem que ter pessoas convertidas, tem que ter pessoas transformadas. Nós temos que demonstrar amor, nós temos que abraçar o nosso irmão, independente se ele não faz assim, ele não anda segundo o nosso querer ou não. Nós temos que amá-lo, assim como Cristo amou a igreja. Ele não impôs nenhuma condição, ele simplesmente amou a igreja. E nós podemos ver essa grande diferença dessa igreja que começou e agora em Corinto, uma igreja totalmente complicada. Olha lá em Atos 4:32, onde diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Nós precisamos manter a fé. Nós precisamos manter essa visão da igreja primitiva quando ela começou, sem discriminar as pessoas. Só porque a pessoa ela peca diferente ou peca de outra maneira, não significa que nós temos o direito de julgá-la, porque nós também, irmãos, somos pecadores.
Nós também somos falhos. Nós também estamos nesse processo de crescimento. Nós precisamos ter paciência com as pessoas. Não é verdade? Tudo começa muito bem, né? A igreja começou bem, mas melhor do que começar bem é manter aquilo que começou. Não se desviar para a direita e nem para a esquerda. A igreja é o corpo de Cristo, e todos nós fazemos parte desse corpo. Ninguém é mais importante do que ninguém, como eu falei no início. Não há importâncias em Cristo. Vou repetir para você: não há importâncias em Cristo. Você não é mais importante do que ninguém no Senhor. Só porque você ora mais, só porque você se pronuncia bem, só porque você estudou, só porque você se formou, só porque você fala bonito, e que jejua, e que consagra, e que ora, você não é melhor do que ninguém, querido. Em Cristo nós somos um. Nós somos um. Esse foi o desejo de Jesus em João capítulo 17. Pai, que eles sejam uns, assim como o Senhor e eu. Esse foi o desejo de Jesus para nós, sermos um só parecer, um só Espírito, uma só fé. Não importa quem planta, não importa quem rega, mas o importante e quem importa é quem dá o crescimento. É Jesus que faz crescer a obra. Nós podemos trabalhar aqui de dia e de noite, evangelizando, colocando culto online, mas se nós não andarmos no mesmo pensamento, se não tivermos a mesma visão, nós iremos nos desencontrar e não vai funcionar. Aleluia. Aleluia. Paulo está dizendo no versículo 7 também: nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas aquele que faz crescer. As coisas acontecem não porque nós somos bons, queridos, mas porque Deus tem compromisso com sua igreja. Olha lá o Salmo 127 que diz, verso 1: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, se não for o Senhor, tudo que nós fizermos aqui vai ser em vão. É isso que o apóstolo está falando. É quem dá o crescimento. A importância é de quem dá o crescimento. É quem faz crescer. Ele é quem dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. Ele que edifica a casa. É Ele que protege e guarda todas as coisas. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. O processo muitas vezes é doloroso. Trabalhar com pessoas muitas vezes é difícil, porque cada pessoa tem uma mentalidade diferente. Cada pessoa tem ideias diferentes de algumas coisas. E nós em Cristo precisamos nos alinhar no mesmo parecer, no mesmo Espírito. Não importa as diferenças. Cada um aqui veio de um lugar, veio de uma cultura. Cada um aqui carrega uma visão sobre as coisas. Mas quando nós, queridos, nos reunimos em prol do Evangelho, nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Se nós não estivermos unidos na mesma mentalidade cristã, nós não iremos a lugar nenhum. Nós iremos ficar aqui atrofiados, fazendo culto para nós mesmos. E não é isso que o Senhor quer para nós. A obra do Senhor, aquilo que você faz, aquilo que o Senhor coloca em tuas mãos, tem recompensa. Todos terão recompensa pelo seu trabalho. Olha o verso 8: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Tudo que você faz em prol do reino de Deus, Deus irá te recompensar. Deus irá te recompensar. Você não está trabalhando em vão.
Se você está fazendo para o Senhor, você não está trabalhando em vão. Agora, se você está fazendo para o homem, você vai já receber o seu galardão. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que nós teremos galardão. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Nós seremos recompensados, sabe por quê? Porque Deus é um bom patrão. Ele é um maravilhoso Pai. E Ele não fica devendo nada a ninguém. Não pensa você que você está fazendo um favor para Deus. Hein? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Quando Ele criou o universo, você não estava lá. Você não estava. Não é assim que Ele falava com Jó? Jó, aonde você estava, rapaz? Aonde você estava quando eu coloquei limites nos mares? Você está me questionando o quê? Não é verdade? Muitas vezes nós queremos colocar Deus contra a parede. Senhor, chegou 15 dias, viu? Se eu não abençoar, eu vou meter o pé no balde. Vai lá, mete o pau no balde, então. Deus não precisa de nós. Ele conta conosco. Não é verdade? Ele conta com cada um de nós. Jesus, Ele não trabalhou sozinho. Ele escolheu pessoas para o ajudar. Ele estabeleceu discípulos, apóstolos. Ele estabeleceu uma igreja, porque Deus, Ele quer fazer conosco. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos, não comunicamos com ninguém, queremos resolver tudo sozinho. Deus não te chamou para você resolver nada sozinho. A igreja tem que entender que ela tem que trabalhar em união. Nós temos que chegar em um lugar unidos, com a mesma mentalidade. Eu não resolvo tudo sozinho, querido. Eu sou limitado, eu canso rápido, eu estresso muito rápido. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Jesus escolheu seus discípulos e apóstolos. Por quê? Porque era importante. Porque era importante. Todos serão recompensados. Tudo que nós fazemos em prol do reino haverá recompensa. Haverá recompensa. Mas quando nós fazemos com excelência. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. É hora de trabalhar em prol do reino de Deus. É hora de nós, como igreja, nos despertar. Existe um mundo lá fora caído no pecado. Existe um mundo lá fora na decadência, se autodestruindo. E Jesus disse à igreja: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Não constrói uma cidade em cima de uma montanha e ela fica escondida, não, ela fica exposta. Todo mundo vê. O mundo está te vendo. O mundo está olhando os seus passos. E a minha pergunta para você e para mim é: quais têm sido as nossas atitudes diante desse mundo que está ali, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de refúgio, precisando de Cristo, precisando do Espírito Santo? Essa incumbência Ele depositou em nós, porque Ele quer também que nós trabalhemos juntos com Ele. Paulo diz: nós somos cooperadores de Cristo. Nós, como igreja, somos cooperadores com Cristo, porque Ele está em nós. Esse Espírito nos move a caminhar, nos move a falar, nos move a implantar o reino dele nessa terra. Eu estou terminando. E existe uma coisa que é a nossa obra. Tudo aquilo que nós fazemos em prol desse reino será provado pelo fogo. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um.
Por isso é importante, querido, nós fazermos tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos com amor, com dedicação, com renúncia, sem menosprezar ninguém, sem desfazer de ninguém. Como eu disse no início, a igreja é um corpo e nós somos membros dele. Por mais insignificante que você possa pensar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei tocar, eu não sirvo para nada, aí você serve sim. Deus depositou um talento em você. Você não é um fantasma, você não é um nada vivendo de qualquer maneira. Deus te chamou. Deus te chamou e Ele conta com você. Você apenas precisa abrir seu coração, abrir a sua mente e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu sou disposto a te servir. Tudo aquilo que nós fazemos será provado pelo fogo. Então nós precisamos ter muita atenção como nós exercemos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Aleluias. Temos que fazer com amor e dedicação. E a igreja é um corpo, assim como toda parte do corpo estão ligados e trabalham juntas. Nós temos que trabalhar unidos em prol da obra de Deus. Se nós, como igreja, queremos chegar em algum lugar, irmãos, nós precisamos ter essa mentalidade, trabalhar não apenas juntos, mas unidos. Jesus é a cabeça do corpo, desse corpo. Ele direciona a igreja. Ser cristão significa viver em união com Jesus e com a igreja. Aleluia. Nós precisamos estar unidos com Cristo e com a igreja. Como eu disse no início, nós não fazemos nada sozinhos. Sozinhos nós não chegamos em lugar nenhum. Eu só quero te trazer à memória que o apóstolo estava tratando com essa igreja, uma igreja muito problemática, uma igreja totalmente fora dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Mas ele teve muita paciência. Na verdade, ele tratou aquela igreja como um bebê, um recém-nascido. Muitas vezes nós temos que ter essa atitude. Amém? Se nós queremos chegar em algum lugar, a importância do crescimento espiritual, ela precisa prevalecer em nossas vidas. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos amadurecer, nós precisamos atingir um ambiente ao qual nós sabemos o que fazer. Senão, tudo que você fizer na vida é apenas vir à igreja e você não vai produzir frutos nenhum para o reino de Deus. Aleluia. Eu já vou terminar por causa do horário. Você pode se colocar de pé. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Entenda uma coisa, querido. Não existe igreja perfeita. Porque a igreja é você. A igreja é você. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Então, se você ouvir alguém criticando esse ministério ou qualquer ministério por alguma coisa, não dê ouvidos. Porque muitas vezes essas pessoas que criticam, elas não acrescentam em nada. Elas não fazem diferença em nada. Elas só apenas só apenas gostam de criticar, mas não contribuem com nada. Deus quer que nós cresçamos. E nós iremos crescer. Nós iremos aprender. Nós não iremos ficar presos a ideologias humanas. Nós iremos atingir o lugar onde Deus quer que nós estejamos. E quando chegarmos aí, é hora de Deus nos usar. Muitas vezes Deus não pode te usar de certa maneira porque você ainda não entendeu. Mas busque o entendimento. Busque aquilo que o Senhor tem para você. Não fique triste, não desanime, não para pelo caminho. Existe uma obra linda de Deus te esperando. Você precisa tomar posse disso. Amém? Eu não preciso gritar para você me ouvir, porque eu estou usando o microfone, não é verdade?
Mas essa é a palavra do Senhor. Você, a igreja, fecha os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Jesus. Tenha paciência com teu irmão. Não julgue ele. Não se sinta melhor do que ele. Você é como ele. Dependente da sua vida, daquilo que você faz, isso não te qualifica a ser melhor do que ninguém. Busque o crescimento espiritual. Busque a presença de Deus. Peça a Deus: Senhor, eu quero ser maduro, eu quero ter maturidade espiritual. Eu não quero tomar decisões precipitadas. Eu não quero desistir, desanimar por causa de coisas pequenas, porque aquilo que o Senhor tem para você é bem maior do que as adversidades que você enfrenta no seu dia a dia. Vamos nos unir num só propósito, assim como o apóstolo falou, uma só fé, uma só mentalidade, um só parecer. Em Cristo nós temos que ter uma só mentalidade, para que possamos caminhar juntos. Aleluias. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que possamos entender o valor da igreja, a importância da igreja, a importância de fazer parte do corpo, porque eu sei que o Senhor tem algo para mim. Eu sei que o Senhor quer que eu exerça uma função nesse corpo, mas eu quero te pedir maturidade espiritual, mas eu quero te pedir, Senhor, crescimento espiritual, para que eu não venha dar apenas trabalho, mas que eu possa dar frutos, que através da minha vida outras vidas sejam alcançadas, que o mundo lá fora seja alcançado por minha vida através do Cristo que vive em mim. Continua falando aos nossos corações, Senhor, que essa igreja Betel de Bridgeport seja um referencial nessa cidade, que essa igreja possa ser conhecida como casa de oração, como casa de cura, como casa de libertação, como casa aonde venha dar amparos aos perdidos, como casa que não tenha preconceito contra ninguém, que venha acolher a todos, assim como o Senhor acolheu a todos. Que essa igreja possa ser conhecida pelos milagres, pelas manifestações dos céus, mas primeiro nós precisamos entender quem nós somos em Ti. Que a Tua palavra, Senhor, seja revelada a nós todos os dias, que possamos ter um entendimento espiritual dela todos os dias, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Aqui está a Tua igreja, aqui está o povo que o Senhor escolheu, que o Senhor possa usar cada um na sua área, que o Senhor possa usar tremendamente cada um em todas as suas áreas, no seu trabalho, em suas casas, aonde nós colocarmos os pés, que o Senhor possa nos usar, Pai. Nós queremos ser usados por Ti, nós queremos ser totalmente usados, pertencentes a Ti, Pai. No nome de Jesus, eu despeço esta igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos. Pode ser assim.